mais forte do que a comunhão, não é, de valores para você poder se expressar. Quer dizer, a partir do momento que você é desmoralizado nos seus valores pessoais, não é? Na sua honra objetiva, na sua honra subjetiva, quer dizer, não existe liberdade de nada. Porque a grande verdade é a seguinte, isso eu sempre discuto. Fala, superadores! Sejam bem-vindos ao maior podcast de superação do Brasil. Vem junto comigo e com a Cíntia Beltrame metaversar hoje sobre liberdade de expressão e comunicação ali social, né? E lembrando que o podcast tem o patrocínio da nossa corretora de seguros MB7 Seguros e planos de saúde nacionais e internacionais. Você que está precisando de um plano aí já sabe com quem contratar, né? E eu já vou chamando para cá a nossa super Cíntia Beltrame para apresentar o convidado, porque eles não sabem, a gente tá na câmera de lá, eles não sabem quem é o convidado de hoje. Fala para nós então, super Cíntia Beltrame, seja bem-vinda ao podcast Superação. Primeiro, agradecer, né, ao apoio do nosso presidente Alexandre Fante, do AB Santo Amaro, né, sim, o apoio aí de outros patrocinadores e apoiadores. Padaria hoje, né? Colina Verde fazendo menção aí com o bolo que eles mandaram, muito bonito. Parabéns, viu? Super parabéns. Agora, eu vou dar um spoilerzinho, né? Estamos aqui com o ícone do jornalismo, da comunicação, uma vida dedicada, né, a esse trabalho. Chamo aqui para falar de liberdade de expressão e comunicação social, professor doutor Sérgio de Azevedo Redó. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês, né? Como sempre, eu fiquei encantado com toda essa infraestrutura que vocês têm aqui, de altíssimo nível, não é? E eu quero agradecer minha comendadora, né? Escritora, uma mulher com uma vida também dedicada à área cultural, não é? À área do jornalismo, da comunicação. E você, Cíntia Beltrame, é um valor indispensável. Já lhe fiz o convite, né, que quero tê-la como uma diretora nossa na Associação Paulista de Imprensa, em razão de tudo isso, né? A sua dedicação, não é, com o seu filho, esse jovem brilhante, não é? Michel Beltrame, que, enfim, sua família, seu esposo aqui também presente, todos, não é? Vocês formam um time, sim, vencedor, não é? E a gente hoje está precisando disso, de valores, de princípios. Família. Não é? Família, né? Tão desgastada, tá? Tão desvalorizada, né? Por tudo. Sim. Vocês viram o que fizeram na abertura das Olimpíadas, né? Nossa, de Paris, que coisa horrível, né? É uma campanha mundial, né? Uma campanha mundial para detonar valores, princípios, família. E aí, de repente, você, jovem ou adolescente que esteja nos ouvindo, assistindo e falando, pô, que esse careca aí vem falar de família, não sei o que e tal. A grande verdade é a seguinte, né? A gente pode ser tudo. E cada um tem a sua fase. Eu também já tive essa fase contestadora, não é? De tudo tá errado, eu é que sou certo, o mundo... Jornalista? Exato. Aliás, eu continuo, né? Lógico, muito mais moderado, extremamente, não é, disciplinado. Mas a grande verdade é a seguinte, se você não tiver a célula-mãe, que é a família, nada funciona. Né? Verdade. E eu estava vendo, inclusive, uma questão agora dos Estados Unidos, né? Por que os Estados Unidos, que já foi a maior e mais importante nação do mundo, potência, a potência, ela continua como grande potência, até porque eu discuto, né? Eu faço parte hoje de um núcleo, né, de inteligência de pessoas que pensam a economia do mundo, né? Chama Instituto de Inteligência Econômica. Ele é presidido por um grande economista, né, da FEA, já foi o economista da FEBRABAN, diretor de economia da FEBRABAN, né,
durante mais de 10 anos, que é o professor Roberto Luiz Troster. E professor emérito de vários... Recebeu agora o título, né, da Ordem dos Economistas do Brasil, como o homem do ano, né? Sim. Enfim... Eu acho que ele é um homem de muitos anos. De muitos anos, e ele é brilhante. E a gente tem estado, né, ele juntamente com meu grande amigo, não é, o professor Carlos Alberto Safatli, que nós fizemos juntos um curso da ESG, né, da Escola Superior do Exército, e eu fiquei revi, porque o Safatli já serviu comigo quando eu fui presidente do EMB, ele foi presidente da Coab, né, na administração do então prefeito Paulo Maluf. E aí nós nos revemos e tal, e hoje estamos juntos e, em razão do convite dele, eu faço parte do Instituto, não é, de Inteligência Econômica. E o que a gente estava falando é o seguinte, né? Olha que coisa interessante. O nosso lema, né, dentro da nossa entidade, que é recém-criada, inclusive, é em razão de que o Brasil pode mais. Muito mais. E pode muito mais. E eu estava dizendo a respeito dos Estados Unidos, por que hoje a gente vê esse declínio, né, esse decréscimo nos Estados Unidos, inclusive com todo respeito. Eu tenho que, lógico, cumprimentar. O Joe Biden tem uma história, não é, nos Estados Unidos, um grande senador, um homem, né, que ajudou muito em todo sentido a política americana. Uma vida, né? Uma vida. Mas, pô, quer dizer, para chegar onde ele chegou, né, para fazer o que ele fez, e depois a forma com que foi ganho também a eleição contra o Trump, né, com mais de 2 milhões de votos, porque lá é um outro sistema, né? Lá é o sistema, o voto pode ser enviado por correio. Então encontraram mais de 2 milhões de votos, né, perdidos e tal. E até hoje a justiça também não reparou, e a Suprema Corte já decidiu que teria que ser o Biden mesmo e tal. Aliás, isso é uma tendência, né? Desse ativismo judiciário, né? Enfim, então o que eu quero dizer? Então você vê que não é um modelo isolado. Não é que, de repente, a gente critica aqui o Supremo Tribunal Federal, ou a gente fala mal de determinado senador ou do presidente do Senado e tal. Não. É uma coisa que ela é todinha orquestrada. Né? Sim. Você veja o que apareceu, né, nas Olimpíadas é um negócio assustador. Quer dizer, eles pegarem... Ninguém esperava, e foi... Eles pegarem a Santa Ceia e fazer da Santa Ceia aquela coisa ridícula. A gente hoje vê todo esse processo, né, de desconstrução, né, do que a própria Bíblia, né? Uma deturpação, né? Total, da história do mundo. Da história do mundo. Porque, com o máximo respeito, né? Nós estamos falando em liberdade de expressão e comunicação. Com a liberdade de expressão lá em cima. Exato. Quer dizer, isso não tem nada mais forte do que a comunhão, não é, de valores para você poder se expressar. Quer dizer, a partir do momento que você é desmoralizado nos seus valores pessoais, não é? Na sua honra objetiva, na sua honra subjetiva, quer dizer, não existe liberdade de nada. Porque a grande verdade é a seguinte, isso eu sempre discuto, e eu quero deixar claro aqui, na verdade, a liberdade de expressão, ela vai até um momento em que você tem a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E aí, não qual é a diferença? A diferença é brutal, porque a liberdade de expressão é o direito de você falar o que você quiser. E a liberdade de imprensa é quem está atrás das câmeras colocar para o público assistente, para o público telespectador, o que ele pode ouvir. Porque ele tem que ter essa censura, ele tem que ter esse bom senso, eu não diria nem censura, mas ele tem que ter um processo de escolha, não é? É ali que começa a escolha. Tem uma certa censura? Total censura? Como não, é total, hoje? Não, hoje nós não vivemos em democracia, com o máximo respeito. Não tem democracia. Que democracia que nós temos? Todo mundo com medo? O advogado, que é o mais importante ente da sociedade brasileira, em termos de ser indispensável, não é, para a promoção... Na defesa e na promoção da justiça, está com medo. Pois é. O advogado não fala. Você vê, nós tivemos só aquele presidente lá,
na posse dele em Minas Gerais, que falou. Os outros não falam. Ninguém mais fala. As aberrações, né? As discussões, as decisões que estão sendo tomadas pela nossa mais alta corte do país. Isso jogando advogados, né? Porque se a gente for pegando a maior autoridade que tinha que falar, agora estão censurando até humorista em cima de palco de teatro fazendo humor. Ou seja, estão censurando o trabalho do cara. Não, pera um pouquinho. Onde é que tem democracia? A democracia só existe se você tiver justiça funcionando, poder judiciário com soberania e independência entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Total liberdade. Sem o que não tem democracia, esquece. É a fala de todos, né? Nós hoje vivemos numa ditadura velada, o que é pior, não é? Você veja as coisas como andam, não é? É altamente desnecessário a gente ficar aqui relembrando, mas nós temos hoje ainda 800 ou 900 presos políticos. Na história do Brasil não existe isso. Só existe presos políticos nessa quantidade, 800, 1.000, como agora na Venezuela, mais de 10 mil presos políticos. Não é? Por causa também de uma eleição fraudada, não é? Claramente, o mundo inteiro assistiu que é fraudada, não é? Quando você tem ditadura. Não existe isso em democracia. Não é? Não existe em democracia. Então, veja, na verdade, para que haja realmente o reconhecimento dos direitos intransponíveis da liberdade de expressão, você precisa ter democracia. Senão não Sem democracia funciona. não existe. E outra, me permita uma coisa, doutora Cíntia, que é importante. Nós temos hoje um processo que é pior do que isso, que é pior do que esse cerceamento. Que é o seguinte, não existe democracia, não existe liberdade de expressão se você não der ao cidadão condição mínima de trabalho, de emprego. Porque existe, na verdade... Qual é a relação? Total. O pobre, a pessoa que não tem condição de comer, ela não tem liberdade nenhuma. Você, indiretamente, você já está tirando a liberdade dela. Porque você já viu alguém com fome falar? Eu nunca vi. Reivindicar. O que você der, tá bom. Exato. Que é inclusive, sobrevivência. Inclusive, não é? Existe uma tese do Karl Marx, que é o seguinte, ele, na verdade, é assim, vamos quebrar as pernas do povo, e aí depois nós damos uma bengala, uma muleta, e aí dizendo o seguinte, se hoje vocês estão andando, é graças à muleta que nós demos, senão vocês não estavam nem andando. Essa é a teoria que nós Isso escraviza? Totalmente. É uma forma? É uma forma de escravizar. Não é? Quando você tira o direito da dignidade de um ser humano de ter emprego, de ter trabalho, você veja uma coisa. Vocês sabem que um dos maiores movimentos revolucionários da China foi acabar com todos os subsídios. Hoje não existe nenhum chinês recebendo nada. Não existe mais bolsa alimento, bolsa litro, mais bolsa nenhuma. Quer ganhar, vai trabalhar. Vai pescar. E outra coisa importante, não existe mais essa coisa na China de salário de $30, $40, não existe mais isso. A China hoje, ela na verdade se controla em função de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas toda ela estruturada dentro de um movimento altamente capitalista. Altamente capitalista. Isso foi migrando para o Vietnã. Não, não é migrando. Na verdade, pegou toda a parte oriental, não é? E o domínio dela é exatamente esse. Por que da questão, não é, da China com Hong Kong? Exatamente isso. Não é? Porque, no fundo, Hong Kong, em função do domínio americano, eles tiveram muito mais aproveitamento. A grande verdade é assim, gente. Como é que você desperta o interesse de uma mulher? Ou de um homem? Não, mas é verdade. Como é que o homem quer conquistar uma mulher? Primeira coisa que ele dá. Presente.
por mínimo que seja. Uma flor, uma bala. Eu falo, pô, verdade, um homem no Pará, um homem na Amazônia, um homem no Acre, lá na vilinha dele, ele traz uma bala de presente para a mulher fica felicíssima. Um peixe. O peixe tem bastante. Quando for um bom peixe, não um peixe grandão, é o peixão e tal. Mas a grande verdade é essa, né? Então, veja, no fundo, e aí não é o interesse de estar comprando a sua consciência, não. É de estar ganhando a sua simpatia. Né? Quando você oferta a alguém um presente, né? Você é muito franco. Isso que eu vi aqui, hoje, nesse podcast que vocês estão me oferecendo, é um presente. Né? Chegar aqui... Presente é o doutor Redondo. Ver essa mesa bem posta, né? Um bolo aqui da Colina Verde. Olha aí, tá vendo? Estamos fazendo o comercial dele, né? Né? Esse bolo maravilhoso. Enfim, então tudo isso é uma forma de você abrir portas. Né? A partir do momento que você começa a cercear o direito das pessoas, você faz com que ela se perca nesse processo evolutivo. Né? E uma das maiores e mais simples formas de você criar o fechamento dessas portas é criar a dúvida. Cria dúvida. Isso a imprensa tem um papel fundamental de esclarecer as dúvidas e não criar mais dúvida. Sim. A verdadeira imprensa, o objetivo central da imprensa é a verdade. A verdade tem que estar sempre em primeiro lugar. Não Sim. pode haver dúvida. A verdade, liberta. Exato. E a verdade liberta. Não é? João 23. Não é? Exato. Então, veja, na verdade, a gente tem aí um processo que caminha em função do quê? Exatamente de fazer com que as pessoas tenham superação. E de que forma que ela alcança essa superação? Se ela tiver emprego, se ela tiver salário. Autonomia. E a autonomia, ela vem em razão da oportunidade que ela está tendo. Porque se você tira o dinheiro da pessoa, você já acabou, você já tirou a liberdade de expressão, você já tirou o direito de comunicação, você já ofendeu ela pessoalmente, intimamente, e destruiu... Desconstruiu o todo. Não, destruiu a consciência dela e aí desconstruiu ela como ser humano. Sim. Sem dar um único tapa. Sem falar nada para ela. Vocês estão entendendo? E o doutor Redó? Qual o seu papel nessa reconstrução, nessa construção? A gente tem lutado muito. A grande verdade, doutora Cíntia, meu querido futuro doutor Michel Beltrame, Logo. A grande verdade é a seguinte, nós temos um trabalho, né? Nós hoje somos a única entidade que não estamos vinculados a partido nenhum, que não somos braço, não somos braço de nenhum líder político. A nossa luta é, na verdade, dar a consciência para os nossos colegas e principalmente para os acadêmicos, né? A gente está sempre conversando, fazendo eventos, trazendo os acadêmicos, né? Agora vamos fazer um mais forte ainda, porque a gente acabou de assumir a presidência da Acrimesp, né? Da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. E o nosso objetivo é exatamente esse. Tivemos uma reunião agora, na segunda-feira, ontem, né? Com a finalidade de discutirmos sobre a necessidade que nós temos de abrir os olhos dos alunos, né? Para que os alunos para que eles possam, na verdade, ter força para enfrentar toda e ao futuro, essa né? Continuar torrente. Esse trabalho. Exato. Não é porque também tem o seguinte, né? O processo que é feito dentro das faculdades, né? Dentro das universidades, é um processo nefasto, né? Você tem aí um jogo condicionado, né? Todinho aparelhado, né? E também não somos nós que temos isso. Isso são todas as faculdades do mundo, sim. Não é? São todas as universidades do mundo. Por quê? Porque também a gente tem que pensar no minha culpa. Né? O capitalismo, hoje, da forma com que ele vive, que ele está, ele é
abominável, né? Ele é algo destrutível, né? Tanto que um grande amigo, né, o Ricardo Sayeg, ele é diretor da Uninove e também é professor da área de pós-graduação na PUC, e ele tem uma tese fantástica, aliás, hoje é alimentada aí por grandes intelectuais, né, de vários segmentos das ciências, que é o capitalismo humanitário. Né? É uma tese Será linda. que é Não, mas é uma tese linda, muito bonita. aplicável? Aplicável. Veja, no Butão é um pequeno país da África, né? Não é botão, gente, é Butão. É Butão, é um pequeno país da África que eu tenho vontade até de conhecer, que é o seguinte, lá também é dominado, né, por oligarquia, 90% da África é toda oligarca, né? Você tem os feudos e eles mandam e desmandam e a miséria come solta. Mas lá não. O mundo inteiro tem como auferir o seu crescimento através do PIB, né? Sim. Produto Interno Bruto, né? Quantidade de serviços, né? E produtos industrializados, né? Que são somados e no final você divide e tem um valor que é exatamente, matematicamente falando, que é o que aquele país produz durante o ano. E lá no Butão não é PIB, é FIB. FIB? É. Que é FIB? Felicidade. Felicidade? Porque o assim? PIB não é Produto Interno Bruto? Sim. Então, lá é FIB, Felicidade Interna Bruta. Não entendi. Somos dois. De felicidade. Quanto o país pode gerar de felicidade? Pouco importa. Se Incompreensível para mim. Mas é no uma capitalismo entender isso. Então, mas é uma coisa interessante. Super. Entendeu? Quer dizer, é uma outra razão de pensamento. Não é? Porque se você tiver uma quantidade, não é, importante de pensar na felicidade, vocês já ouviram, né? A gente veio aqui para ser feliz ou para ter razão? Sim. Já. Esse bordão é bem... Mas por que esse bordão hoje? Se você falasse esse bordão há 20 anos atrás, 30 anos, eu quero que se dane, eu não quero nada, eu quero ter razão, eu quero o meu dinheiro no bolso e acabou, não é assim? Hoje, gente, nós estamos ganhando, tá bom? Tá. Então vamos ser felizes, pô. Né? E aí você tem, na verdade, um processo brutal, que é o que aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos, quando houve a grande crise, né, da bolha imobiliária. Sim. Né, que acabou afetando o mundo inteiro. O custo foi muito caro. Pagou-se muito. Quando você perde uma única vida, não vale a pena tentar nada. Sim. Se for para tentar, para perder uma única vida, já não vale a pena. Vale a pena. Mas foram milhões de vidas. Né? E tudo por interesse capitalista. Sim. Tudo por interesse desse mesmo grupo que quer denegrir a família, que quer destruir os princípios, os valores. Manobra. Né? Que é os grandes detentores do poder no mundo, né? Então essa coisa a gente tem que parar para pensar. E o jornalismo? A comunicação. Então, vem salvar, vem fazer parte. Olha, eu infelizmente não tenho uma boa notícia. Porque a minha opinião não é essa. Esse consórcio que foi feito também é outra coisa. Quer dizer, o Bloomberg anuncia uma coisa lá em Londres ou em Nova York e o mundo inteiro copia a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou só dar um exemplo. O mundo inteiro anunciou que o que ocorreu com o Trump foi um suposto atentado. Suposto atentado? Será que vale uma orelha? Valeu. Não é uma orelha. 3 vidas se foram. Tem isso também. 3 pessoas morreram e 2 ficaram paraplégicas, que tomaram um tiro na coluna. E é atentado suposto. Suposto. Espera um pouquinho. O que está acontecendo? Muitas coisas a se pensar. Você está entendendo?
Então, veja, na verdade, é um processo... Ah, mas é que eu não gosto do Trump. Não há problema nenhum. Você não precisa gostar dele. Mas fale a verdade. Sim. Não é? É como agora, esse desastre, infelizmente, de avião. Houve um suposto desastre de avião. Como suposto? O avião essa eu caiu. não vi, não. Caiu. Não, isso não teve. Ah, tá. Mas por que que não tem? Porque aí não dá pra falar. Não dá, né? Mas se o Trump estivesse lá dentro, eles iam ser. Que foi suposto, né? Entendeu? A grande verdade é o negócio é maluco, né? Então, Sim. isso é o consórcio da grande mídia internacional, mundial. E que... Atos A criminosos. gente pode trazer até mais, né? Quando teve aquela 8 de janeiro, 8 de janeiro. que falaram, são terroristas. Aí quando foi o Hamas, que a grande maioria considera terroristas, supostos invasores. Isso aí. Olha a deturpação, a Exato. diferença, né? Não, e outra coisa, terrorista com Bíblia na mão? Desculpa. Fica a interrogação. Uma senhora de 86 anos Terrorista. morreu ali de um dia para o outro. Morreu 7 pessoas. Todas elas idosas. Porque foram negada o direito de essas pessoas tomarem os remédios que precisavam para desacelerar o coração, para problema de coagulação sanguínea. E são terroristas. Terroristas. Todos terroristas. Todos terroristas Isso. perigosos. Aline, você na produção, passa um pouquinho aqui, porque você não passou e nós queremos ver mais. Sim, Tem mais, hein? tem mais. Olha lá. Ah, sim. Ah, eu guardei um pouquinho para depois. Tá bom. Geralmente é falado no começo, mas, Não, mas eu gostaria de eu- falar. Fico feliz, muito obrigado. Professor Dr. Sérgio de Azevedo. Ó. Presidente da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Advogado, jornalista, por isso um inconformado, né? Um eterno inconformado com a injustiça, administrador de empresas, professor universitário, UniFMU. É A FMU aqui? Isso. Tá. É a Universidade da FMU. A Das famosa, Faculdades Metropolitanas Unidas. escritor e autor E auditor. e auditor, vice-presidente da FENAI, Federação Nacional de Imprensa, com sede em Brasília, Distrito né, Federal. Distrito Federal. Passa mais um pouquinho. Tá linda essa foto. Olá, Olha, do meu livro, Guia Eleitoral. Guia Eleitoral 2004. Até vamos parar um pouquinho aí. Fala É. um pouquinho dessa parte eleitoral. Então, Ainda olha mais no clima que estamos, que hoje, estamos, né? né? Depois daquele debate. É verdade. O debate, então, foi triste, hein? Meu Deus. Quer dizer, Vergonhoso. graças a Deus, exatamente. Quer dizer, você viu que ali, o único que veio com propostas, o único que veio com alternativas de melhorar a vida dos paulistanos, dos brasileiros que moram em São Paulo, foi o Ricardo Nunes. Foi. Com total Experiência. certeza. Com total certeza. Experiência de muitos anos na Político. política. de verdade. E outra, e vou dizer, com todo respeito, ele pode estar até ouvindo, ou os puxa-saco dele ir lá falar com ele, mas a grande verdade é a seguinte, eu me surpreendi, Sim. porque o equilíbrio dele, a forma com que Muito. ele demonstrou... Experiência. Eu, quando o entrevistei no meu programa, eu falei assim, prefeito, uma coisa que eu me orgulho é saber que o senhor é o prefeito da minha cidade, mas o senhor tem responsabilidade que se o senhor fosse presidente da cidade de São Paulo seria a 32ª cidade do mundo, Sim. o 32º país do mundo. E ele conhece realmente as E ele seria o necessidades presidente de cada detalhe. de 198 países. Sim. Ó, Que a ONU reconhece como país do mundo, estruturado institucionalmente e constitucionalmente. Só a Zona Sul já é um país. Já é um Acho que é do país. tamanho do Uruguai. É, exatamente. Salvo engano, É verdade, por aí. é isso aí. E não existe concorrência, né? Porque um dos Não existe. adversários Olha, falou que vai criar o... Portugal teleférico. inteirinho tem 10 milhões de habitantes. Sim. Perdão, Argentina. Desculpa, não Argentina. Portugal. Lá pra... Portugal tem mais, Argentina tem 10 ou 12 milhões de habitantes, né? E Portugal tem, acho que 20 ou 30. Quer dizer, o estado de São Paulo tem 50, Sim. entendeu? E não é por falar.
Não. partido A, eu sei. É que realmente, Foi nítido. durante o debate, Foi nítido. ele apresentou propostas, ele mostrou que conhece a cidade, Sim. muitos anos, Profundamente. experiência, né? E ele a tem... sorte de ser aqui da Zona Sul. Exato. Não, e ele tem uma coisa... Exato, da zona. Ele começou aqui como Começou jornalista. Como já... Como jornalista. Com um pequeno jornalzinho, que ali ele foi forjando o espírito empreendedor dele, né? E uma coisa que é importante. E sempre participando ali, sabe assim, de movimentos de ajudar, sociedade, Sociais, né? associações. E o Ricardo etc. tem um lado muito positivo. Ele, quando vereador, ele falou, o que eu vou fazer aqui na Câmara? Porque a maioria dos vereadores, com todo respeito, falam e não realiza, né? Com exceção da nossa Edir Salles. Essa é... Mas é verdade. É o caso da Edir Salles. Eu falei para ela, vereadora, a senhora tem que mostrar para a cidade inteira, a senhora tem que mostrar para o mundo inteiro que a senhora foi a pessoa fundamental para a Vila Prudente ter uma estação do metrô. Sim. Não ia ter. O governador Mário Covas não queria. Não é que ele não queria, o planejamento não foi feito. Ela, como deputada estadual à época, lutou bravamente. Então, a realização, o ideário de um agente público, de quem está na vida pública, é trazer o bem para as pessoas. Agora, o que a gente vê é o seguinte, quem está na vida pública hoje é só para locupletar. Você vê o caso desse Boulos, com todo respeito. Ah, porque ele cita o pai dele é um grande médico, não é? A mãe. Agora, ele, inclusive, é um inútil. Com o máximo respeito. Não tem, assim... Você vê? Com a devida vênia. E outra, e o que É devida vênia. com a devida vênia. E outra, e mais, você veja hoje, ele continua com essa baboseira, não, eu moro em Campo Limpo, porque eu moro em Campo Limpo. Porque ele mora em Campo Limpo, porque ele não tinha dinheiro para ir para outro lugar. Porque ninguém, a grana que ele tinha, que ele recebia lá dos prédios no centro, entendeu? Pegou fogo, e aí é essa coisa, porque o jogo era o seguinte, mandava invadir, punha a turma lá dentro, e a turma que estava lá dentro tinha que pagar aluguel. R$500, R$700 para viver lá. E para que ia esse aluguel? Para a manutenção do grupo. E colocando naquele debate, vou repetir, não é questão de partido, de gostar do Ricardo, de gostar daquele, não. Se você assistir o debate com seriedade, prestar atenção... Com isenção. Com isenção, exatamente, só o Ricardo apresentou propostas. Só. Depois foi aquele xingamento, não, porque isso, porque aquilo. Não, E a proposta? E outra, a proposta? eu adorei quando a Tabata veio criticar o prefeito Ricardo para falar que ele havia agredido a esposa dele, a Regina. Na hora, a Regina falou, é mentira, lá de dentro do... Respeita a minha família. Respeita a minha família. E ele, inclusive, o Ricardo, de novo, ponderado, equilibrado, falou, calma, amor, calma, deixa, eu vou responder. E a Tabata falando aquele monte de coisa. O que me deixou muito contente foi o Pablo ter chamado, ô menina, deixa eu explicar uma coisa pra você. Primeiro que você não conhece escola pública em lugar nenhum. Você nunca foi numa escola pública, você nunca estudou. Se formou em Londres, né? Não, se formou em Harvard, nos Estados Unidos, graças ao dinheiro de um bilionário que eles criticam. Pronto. Que é você tá entendendo? Quebrou ali. Exato. Então, que é o Jorge, gente, não é que é o Jorge Paulo Lema. Tô. Quem pagou tudo para ela a vida inteira foi o Jorge Paulo Lema. E hoje a campanha dela é sustentada pelos Soros. Entendeu? Essa aqui é verdade. No fundo é isso. Agora, ela pode até ir outra, se ela quiser me processar, eu vou ser maravilhoso. Porque eu consigo provar isso. Entendeu? Agora, por quê? Porque é um processo. É óbvio que não é ele, mas é o trabalho com que é feito. Por isso que eu falo, é uma coisa simples de se falar, mas acompanhem as propostas, assistam os debates, façam parte, leiam sobre a vida da pessoa, o caminhar, para você votar direitinho. Nós não estamos falando aqui de Ricardo Nunes por acaso, mas porque conhecemos, né? De andar com ele. Lógico. Então, você não precisa ter andado com ele. Leia as propostas. Não, e outra, vê a diferença hoje da cidade de São Paulo. Sim. A cidade tá limpa. A cidade tá funcionando. Organizada. Organizada. Você vê, mesmo na chuva, você olha que chove,
Mas não é como antigamente, que você via lixo correndo pelos esgotos, pelos bueiros, não é? Você vê o caso também da Cracolândia. Olha o respeito que o governador está dando para nós. Porque todo mundo fala, você tem que respeitar o cara da Cracolândia. Não, muito pelo contrário. As autoridades é que tem que responder o cidadão. Quem paga imposto pro cara da Cracolândia tá ali sou eu. Sim. Ele não paga imposto nenhum. Ele, aliás, é um sorvente, tá certo? Tudo bem, é um problema de saúde pública, sim, é um problema desesperador. São doentes. São doentes. Eu mesmo já consegui tirar, não vou tirar, mas ajudei um ex, uma filha. Fiz muitos trabalhos. Uma filha de uma magistrada que estava perdida lá na Cracolândia. Às vezes o pessoal fala, não, são pessoas simples. De todas as categorias e níveis sociais. Tudo. Pessoas que tiveram problemas que eu não vou comentar aqui, mas é realmente doloroso. Perdeu a família inteira, o cara perdeu a beira, perdeu tudo e foi caminhando e caiu na Cracolândia. E lá se viciou e vive... É um círculo vicioso então, aí, pra sair. Então aí vem a autoridade ainda, que eu confesso, eu não sei de onde é que tiram isso, essas autoridades, para dizer que as pessoas não podem ser, tem que ser respeitada, que nem aquele plano maluco que aquele Fernando Haddad fez, de ficar dando dinheiro para os caras comprarem cocaína. Isso é um negócio maluco, uma coisa que não tem sentido, é só na cabeça de alguém que queira destruir a família, destruir valores, destruir princípios, a ponto do seguinte, hoje, quanto é um salário mínimo? 1.400. É, 1.600. Não, 1.513, se eu não me engano. Uma coisa assim. 1.500. Então, e quanto é a ajuda para um preso na penitenciária? Ou nos não sei. Nos CDPs? Não sabe, sei. não? Não sei. Não sei, não. R$1.900. Ué. E outra. Ele recebe mensalmente. Então é um grande negócio ser assaltante. Porque se você assalta e consegue o seu êxito, você vai viver daquele fato, que é ilícito, que ninguém aprova e que eu não estou aqui motivando ninguém para fazer isso. Sim. Mas se isso não der certo, ele vai preso. Indo preso, ele recebe R$1.980 por mês. E não recupera ninguém. Porque ninguém. Entra prisão piora só. de um roubo, de um furto simples e sai cometendo homicídios, etc. Então, essa é uma parte muito delicada. Né, pra e a reincidência daqueles que saíram é alta. Quer dizer, então, todo mundo sabe. O Brasil é um negócio, é aquele coisa. O Brasil é o país da piada pronta, né? Um negócio maluco. Mas somos jovens. Todo mundo é muito jovem. Mas todo muito mundo aprender. Mas todo mundo sabe. Mas os Estados Unidos é bem mais jovem que a gente e é os Estados Unidos, né? Então a grande verdade é a seguinte: nós temos que pensar numa coisa muito importante, que é a consciência de nós sermos brasileiros. Isso é indelével. Não existe povo melhor do que o brasileiro. Trabalhador, eficiente. Eficiente. E outra, humano, super-humano, né? Mas às vezes descontraído. E aí vem aquela coisa do brasileiro. Se coloca como menos. Até em questão de exportação. Tudo. Eu tenho visto, participado, né? E também tenho muitos clientes industriais nessa área, que industriais de alto nível, eles se sentem tímidos em relação ao mercado internacional por ser brasileiro, sendo que o produto dele é maravilhoso. Exato. Então tem aquela coisa, o que não acontece nos Estados Unidos, porque eles são patriotas, né? Eles sabem se colocar. Desde o início já aprendem a ler e a escrever com o hino nacional. Sim, o que precisa nas escolas. Exato. Lá aquele não UFPB que então, nós tínhamos. Lá não tem fundamento, né, de Paulo, esse Paulo... Não é como é que ele chama esse? Educador Paulo. Oh, meu Deus. Bom, eu já falo já, né? Enfim, ele na verdade destruiu a educação no Brasil. Porque ele criou uma educação totalmente, né, fora do sentido lógico. Ou seja, é uma discussão
né? Sem nenhum mérito entre ricos e pobres, É verdade. entre os fracos e os oprimidos, entendeu? Quer dizer, e vivendo num processo altamente conflitante, que é a teoria do Antônio Gramsci, não é? Do filósofo italiano, de comunista, socialista. Ele dizia, vocês precisam dar um único tiro, é criar controvérsia, é criar discussão, é criar a instabilidade. Né? Paulo Freire. Paulo Freire. E foi em cima disso que o Paulo Freire fez. Ele é só reconhecido no Brasil. E aí volta. Ele é só reconhecido no Brasil. Paulo Freire não é conhecido em lugar nenhum do mundo. Virou um círculo, sabe? Exato. Quer dizer, e aí a gente começa... Então, veja, você tem hoje, né? É assim, por que ele é pobre? Não, ele é pobre porque a classe dominante dos ricos oprime o pobre. Não oprime nada. Tanto que você tem exemplos. E estão aí os exemplos. Dos nossos 20 e tantos medalhistas, 85% são todos militares. Sim. Todos militares. Eu não sabia, inclusive, que ela ganhou, né? E aí vem medalha de ouro, né? E aí vem a Suprema Corte e proíbe a escola cívico-militar. E não acontece nada. Não tem ninguém que fala nada. Sou eu aqui. Mas o doutor Redó fala. Eu falo, mas eu falo nos programas Nossa, grande fera está falando. Então, eu falo, mas nos programas que me dão direito. Porque a Rede Globo não me convida nunca para falar. Por quê? Porque o que eu vou falar não interessa para eles. Você entendeu? Mas se um falar, outro falar, nós construímos a discussão. Exato. É para isso que estamos aqui hoje. Vai. É para isso que estamos aqui hoje, mostrando a liberdade de expressão para os nossos operadores. Que não existe. Que infelizmente não existe. Entendeu? Para o doutor Redó, está tudo velado, não pode, entende? A liberdade de expressão é velada. E não é tem o pior aquela, mal, né? não tem, não tem como combater algo que você não... Não é livre. Não é como lá... Que você combatia, né? Que você combatia. Não dá para combater algo que você não vê, mas acontece. Exato. Você mesmo acabou de dizer. Tava lá o humorista no palco. O que aconteceu com ele? Foi processado por conta de fazer uma piada num palco de teatro. Exato. Que ele é humorista. O Léo Lins. Ou seja, e é um dos processos. Mas na função dele, de trabalho dele, né? Num palco de teatro, fez uma piada e foi processado. Onde já se viu isso? É por aí. Passa mais um aí pra nós. Deixa eu ver. Eu tô gostando, hein? Vamos lá. Outra, me permita, ó. Agora é com a... Volta, isso. Não, volta um pouquinho. Voltar só um pouquinho. Essa daí, ó. Isso. Não, essa outra. Volta. Mais um. Isso. Não, volta mais um. Volta. Não vai adiante. Aí. Pronto. Olha lá. Liberdade de expressão e direito à informação. Direito à informação. Isso, então. Esse é um livro também que nós fizemos, né? Com o prefácio da ministra Eliana Calmon e a coordenação da professora doutora Maria Odete Duque Bertazzi, né? Primeira mulher presidente isso, do IASP, né? O que é o IASP? Então, é o Instituto dos Advogados de São Paulo. E foi do IASP que surgiu a OAB. Olha, não sabia. A OAB, exato. O IASP é de 1847. Nossa. É a entidade mais longeva de todas as entidades jurídicas do país. Importante. E a doutora Maria Odete Duque Estrada, que me deu a honra, ou nós, né, pudemos estudar juntos. Nós fizemos juntos direito. Sentávamos juntos, não é? Nos bancos acadêmicos. E ela é muito competente, ela é muito bem informada, e nós temos esse livro com a presença de vários outros grandes escritores, né? E Carlos Alberto Davos Maluf, o Luiz Flávio Borges Durso, o Luiz Gustavo, o Luiz Otávio, os 3 filhos, né, do Durso. Sim. Eu estava com o filho, né? Entrevistei o filho esses dias. Isso. Esse tempo atrás, esses dias esse não. Esse menino é muito bom, ele é muito forte. Conhece tudo sobre direito digital, sobre questões
da internet, né, da tecnologia da Ele dá um informação. show. Ele dá um show. Como o pai, né? O pai Sim. também é muito preparado, né? Filho de peixe. Peixinho. Então, Tubarão. Um Tubarão, filho de tubarão. Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, você tem aí um processo muito forte, né? Que é exatamente alimentar essa cadeia, né, de pessoas despreparadas. Sim. A escola hoje ensina você ter raiva dos ricos, né? E dizer... E da polícia. E da polícia. Exato. Né? E você vê a distorção, né? Distorção. Nos Estados Unidos, você sabia que se você nos Estados Unidos matar um militar, é prisão perpétua. Respeito. Se você matar um militar, prisão perpétua. Aliás, está tendo discussões homéricas nas Supremas Cortes, porque nos Estados Unidos também você tem Suprema Corte em todos os estados americanos. E você tem a Alta Suprema Corte, que, na verdade, Eles têm liberdade. forma jurisprudência em todos os estados, que é a Suprema Corte americana, federal, que tem sede em Washington, né? Então, veja, na verdade, você tem ali uma situação muito crítica, porque e as mulheres que são casadas com policiais? Acabam matando, porque não tem nada a ver, não matou ele porque ele é policial, matou porque ele traiu ela, ou porque não sei o que e tal, entendeu? E acaba tendo prisão perpétua. Nossa, eu não sabia disso. Entendeu? Interessante. É um drama terrível. Vamos. Mas é aquela coisa, elogia, né, fortemente, pelo quê? Pela sociedade. Você tem que preservar a sociedade. Cada vez que você mata um policial, você está diminuindo a segurança da cidade, Com certeza. Sim. do estado e do país. E passa por um policial. Quando eu passo, assim, na Sim. calçada, para alguma coisa, eles ficam até que eu passo e os cumprimento e falo assim, Eu também. obrigada pela eu segurança, também, por estar colocando a Eu sua também. vida em Ainda mais risco. militar, né? Mas que eles tá com são a farda ali exposto. Eles são invisíveis, as pessoas Não, mas passam. hoje, outra coisa, Michel, o que você está falando é muito importante. Você sabia que os militares agora saem dos quartéis, tiram a roupa, põem roupa de paisano? Você sabia disso? Não sabia. Põe a roupa paisana. Pra É um quê? alvo, né? Exatamente. Pra não Para ser não um ser alvo. alvo de PCC, de comando, disso, Sim, daquilo. sim. Cadê o nosso Infelizmente. ping-pong? Infelizmente. Ping-pong. Ping-pong? Vamos terminar com o ping-pong. Vamos. Considerações finais. E o bolo? Esse bolo é para comemorar que o Dr. Redói está aqui. Ô, O Redói Ele já vai tá ficar achando por que é fake último, esse bolo, hein? Vamos Não ver é se fake, corta não. mesmo, hein? Eu vou cortar o bolo. Já me perguntaram, é fake, é tão bonito. Cenário cenográfico. Não, Cenográfica. mas para cada podcast tem um bolo diferente para provar que não é cenográfico. É lindo. Mas vamos lá. Sim. Uma mulher. A minha. Patrícia Esperto. Gonçalves de Lima. Esperto. Hoje, A minha bispa, que eu amo. um livro. Eu diria que um livro que me marcou muito, muito, foi o livro do nosso querido ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos. Aquele livro foi muito forte. Puxa vida. Ele fez uma réplica de um bom, depois edita, né? Mas eu vou lembrar o nome do livro. Oh, meu Deus. Código da Vida. Código da Vida. Vamos 2007. seguir? Sua fé. Olha o que é a internet. É rapidinho. Sua fé. Em Deus, sempre. Quem é Deus? Todo-Poderoso. Ele é inexplicável, ele é inigualável. O que espera para o futuro? Eu tenho muita esperança no futuro. Porque eu confio nos jovens. E eu confio no Brasil. Né? Por mais que eu tenha deixado aqui, eu quando falo em Deus fico muito... E por mais que eu tenha sido muito crítico, né, com o nosso poder judiciário, com a imprensa, com os valores dos nossos colegas que infelizmente estão sendo suprimidos por necessidade, né?
da sua atividade. É aquela coisa, se eu falar isso, eu vou ser mandado embora, então eu não falo. Né? Mas a grande verdade é a seguinte, eu confio no Brasil. O Brasil é uma grande potência. Nós haveremos ainda de ser a primeira nação desse mundo. Eu não tenho dúvida. Porque nós temos tudo para ser. Depende só uma mudança de um clique. Mindset. De um mindset, exatamente, entendeu? Que é o que está faltando. Isso já está vindo sem necessidade de governo, de liderança, de nada. Essa juventude já está pegando essa coisa. O ruim é que eles estão do lado com a droga. E quem está fomentando muito a necessidade dessa expansão, dessa necessidade de se prender, de correr e poder ser alguém, infelizmente é a droga. Né? E tudo que é feito sobre a droga acaba tendo um final infeliz, infelizmente. E né? por último, Sim. família. É a célula máter. Sem ela não existe vida, não existe país, não existe cidade, não existe união, não existe amizade, não existe nada. Não existe mundo. Não existe mundo. Muito obrigada. Estamos aqui terminando essa entrevista. Olha, era para ser de 40 minutos, mas não dá para ser menos Obrigado, do que isso. obrigado. Nós queremos aplaudi-lo. Parabéns. Parabéns. Pra nós. Eu a vocês. E aqui vou tirar um pouquinho o microfone Sim. e para saudá-lo, porque nós usamos o Sim. quê? O bolo para brindar, não é um momento? Sim. Quando é aniversário, um casamento, a família. Então, vamos brindá-lo aqui. Vamos brindar. Você não vai participar hoje, mas vem no podcast que a gente vai dar um pedacinho de bolo para você. Só um Curta com a gente, fortemente. Aí, enquanto ela tá fazendo aí, eu vou falar, né? Curtam, compartilhem, comentem aqui. Superação. Cadê a produção? Vai pôr aqui, ó. Superação _ podcast. Obrigado, produção. A produção já me olhou, tipo, de novo. Eu acho que não tiraram Mas muito a obrigado. fitinha. Tem que tirar a fitinha. Tem que tirar a fitinha, gente. Tem que tirar a fitinha. Tá tão bonito, né? Tá lindo. Isso. Nossa. Porque eles foram Espelhado, ele até eles foram espelhado. inteligentes, porque para fazer um Já faz o merchan, né? merchan forte. Quando Bonito. estou cortando aqui, Não estão te ouvindo, peraí. enquanto eu corto, nós vamos passar, né? Ao O filme, vídeo. o vídeo Tá da bom. associação. Isso, os 91 Paulista. anos da Associação Paulista de Imprensa. Então é isso. Fiquem aí com o vídeo, pessoal, que a gente vai ficar aqui com o bolo. Tchau, tchau. Mais Tchau, um tchau. episódio para vocês. Hey. Consigo. Sabe por quê? Curto.